quiser falar mais um pouquinho do livro de casais, alguma coisa assim, só para aproveitar o tempo, né? Mas a palestra em si, é bom esperar ele. Vou lá pegar a cultura e a palestra é gravar, então você tem um pouquinho se você quiser falar do que está eu não vou deixar a palestra depois. Então está a palestra. Se você quer falar qualquer outra coisa, na hora que for gravar, você vai falar. Bem, gente, enquanto o pessoal vai se ajeitando ali, eu vou me apresentar. Pode passar só a segunda tela, aí eu vou usando esse tempo. Essa aqui é a minha família nuclear, né? Aí depois, quando eles liberarem lá, a gente dá um start aqui na palestra. Bem, meu nome é Ricardo Brandão, sou casado com essa gata aí, ó. Na foto não dá para ver direito, mas ela é uma gatona, viu? Sou casado com ela há 25 anos, a Mary, com quem eu tenho 3 filhos, Ricardo, Thiago e Bruna, todos puxaram a minha beleza. Né, puxaram, aí só sobrou isso aqui, ó. Por isso vocês não estão vendo muita beleza em mim, é que eles puxaram tudo. O Ricardo de 24 anos, o Thiago vai fazer 17 anos mês que vem, e a minha princesinha Bruna de 11 anos. Bem, eu sou carioca, mas já tem um tempo que eu moro aqui no estado do Espírito Santo. Sou pastor batista, sou membro ali da Igreja Batista Memorial de Linhares. E a gente tem ministrado assim, palestras, seminários, né, ao longo desses anos. Eu não sou pastor de igreja local, eu sou psicólogo clínico, atendo consultório particular ali no centro da minha cidade, e online, né, como o pastor Nildo falou, faço atendimento clínico online para pessoas de tudo, qualquer região, né, a internet nos permite isso. Fui professor substituto de psicologia da Faculdade Pitágoras, e lecionei Antigo Testamento, Novo Testamento Hebraico e Psicologia também no CETEBS, que é o Centro de Educação Teológica Batista do Estado do Espírito Santo, onde as pessoas, né, os seminários querem se formar pastores, eles estudam, então eu fui professor lá também. Aí você me dá um sinal se eu posso começar a palestra. Posso começar? Show. Muito bem, então... hoje à noite vocês sabem qual é o tema, né? Estou apertando para o lado, não é isso? Para voltar, não vai. Foi? Não, eu acho que foi ele lá que... Agora foi. Ô, glórias, olha que tema maravilhoso, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre sexo. Só tem casais mesmo, tanto aqui no presencial quanto no online, né? Então a gente vai ter um pouquinho de liberdade para falar sobre sexo. O meu cônjuge não quer sexo. E aí? Por quê e o que fazer? Bem, vou me basear na carta aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 1 a 9, e a gente vai explorar um pouquinho esse tema aí, né? Quem está animado aí para a palestra de hoje? Oh, glória! Esse é um assunto que alvoroça a turma, né? Eita! Então vamos lá, ó, eu vou logo no texto, que a gente tem muito conteúdo, obviamente eu não vou esgotar o assunto, é impossível falar aqui em 40 minutos, e a gente vai trabalhar apenas alguns pontos, mas bem relevantes, bem interessantes. Vocês vão sair daqui assim, com bastante esperança que as coisas vão melhorar, amém? Oh, glória, as coisas vão melhorar, gente. Vamos lá, Paulo falando, agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher,
Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Versículo 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Versículo 5. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno a oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Versículo 6. Digo isso como concessão e não como mandamento do Senhor. Versículo 7. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, sem estar casado. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Muito bem. No versículo 1, o apóstolo Paulo, ele tratou uma questão que os coríntios haviam escrito para ele, sobre a questão da sexualidade. E aí a turma propôs o seguinte, que ele faz um comentário sobre isso, sobre esse tema da condição sexual do sujeito. Olha, é bom que um homem não toque em mulher. Essa expressão, não toque mulher, significa exatamente, literalmente, que não tem relação sexual com mulher, ok? É um eufemismo que o apóstolo Paulo usa para, digamos assim, aliviar o termo, mas significa exatamente, até a gente sabe disso, em função do contexto, né, dos textos que vêm posteriormente. Então, nos parece até estranho, né? Uai, gente, é bom que o homem não toque mulher? Uai, não é bom, né, ter relações sexuais? Veja, Paulo aqui, ele está dentro de um contexto que eu vou tentar situar vocês rapidinho, para depois eu entrar no conteúdo da palestra aqui, né? Paulo aqui, ele está no meio de uma cidade cosmopolitana, que é a cidade de Corinto, uma cidade portuária. Ali vinha gente de todas as nações, de todo e qualquer tipo, e os viajantes paravam ali, e a prostituição era em larga escala. A turma vinha ali longe das suas esposas, suas famílias, e era um antro de prostituição. A cidade de Corinto não tem limites, tanto é que nas cartas que Paulo escreveu, tem caso, quem já estudou aí, de incesto sexual dentro da igreja, de pecado sexual na igreja tão sério, tão grave, que Paulo diz que escandalizou os de fora, não é nem os de dentro, não, até os de fora que não tem a palavra de Deus como parâmetro, né, de moral, de ética, até eles ficaram escandalizados com as situações que aconteceram. Então, olha, Paulo ele está nesse contexto. E a turma mais conservadora de Corinto falou, gente, por causa da imoralidade sexual, e ele fala isso, né, nos textos, por causa da imoralidade sexual, cada prostituição é bom que aquele, né, que é solteiro, que é jovem, nem toque mulher, não casa não, tem sexo não, porque é um risco danado, né? Não tem jeito. Eu acabo me lembrando aqui de uma historinha, de uma ilustração, onde um padre convidou um pastor para almoçar na sua casa, e aí o padre, ele, né, tomou um copo de cerveja, daquele bem geladinho, né, espumando, eita, aquelas suando por fora, dando água na boca, e ele foi oferecer para o pastor falou, não tomo não. O padre não perdeu tempo e disse assim, você não sabe o que você está perdendo. Aí beleza, passou uns minutos, acabaram de almoçar, chegou a esposa do pastor, toda bonitona, né, e aí a esposa foi cumprimentar, não sabia que ele é padre, e aí o senhor, onde que está a sua esposa? O padre respondeu prontamente, né, coitado, sem maldade, não tem esposa não. Na hora o pastor olhou para ele assim, você não sabe que você está perdendo, né? Bem, gente, dentro do contexto que Paulo vivia, né, cultural, regional, geográfico, sexual, cultural, né,
e ainda dentro da sua condição em que ele estava como missionário apóstolo, é que ele advogou que não seria assim tão bom que o homem tivesse relações com as mulheres por causa desses riscos da prostituição, né? Mas a gente vê aqui no versículo 26, 31, 32 e 33, lá na frente, que Paulo também, ele apresenta um outro fator aí, onde ele encoraja que as pessoas permanecessem como ele, naquele momento da vida dele, solteiro, em que ele não tinha relação sexual. Então ele fala o seguinte: por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas já um homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque ele quer agradar a sua esposa. Então Paulo está recomendando aos solteiros, né? Olha, é bom que você não toque mulher, não case, fique como estou, solteiro mesmo, sem ter relação sexual, não correu risco. Jesus já está voltando mesmo, né? Esse negócio de casar dá dor de cabeça, né? Já um pregador já brincava aí, Deus viu que Adão estava muito feliz no Éden, né? Muito tranquilo, tudo perfeito. Deus olhou para Adão e falou: ó, rapaz, eu tô com inveja de você está muito tranquilo, eu vou te dar uma esposa. Calma aí, eu vou botar um pouquinho de energia aí na sua família, na sua vida, aliás. Aí deu uma esposa. A gente sabe o que é. O casamento ele pode ser um céu, mas pode ser um inferno, né, gente? Tanto é que Salomão falou, às vezes, é melhor você viver lá no deserto isolado, do que dentro de casa, numa relação conjugal conflituosa com uma mulher briguenta e amargurada. O casamento pode ser um céu, mas pode ser inferno. Então Paulo, ele começa esse texto aqui, com base nesses argumentos, nesse contexto, recomendando os solteiros que continuassem como ele, né, sem se casar. Bem, e aí no versículo 2, e a partir dos outros textos, ele abre algumas exceções que a gente vai trabalhar. Mas é lógico que o próprio Deus, por exemplo, em Gênesis, disse que não é bom que o homem viva só. O próprio Deus falou isso em Gênesis, né? Ou seja, é bom que o homem tenha companhia. Essa companhia, ela envolve um companheirismo afetivo e também sexual, e daqui a pouco a gente vai ver a importância do sexo na vida do casal. Bem, o sexo, né, ele é um ápice, uma demonstração de amor, de prazer, e aí eu quero sacudir você, para que você não se contente com menos do que isso, com amor, com prazer, com uma expressão de plenitude e de unidade com o seu cônjuge. Se a tua vida sexual não expressar, não proporcionar para você e para o seu cônjuge esse nível de plenitude, de satisfação, de realização, você precisa fazer alguma coisa, que a gente vai trabalhar aqui na palestra. Não se contente menos com isso. Olha só o que Salomão falou em Cantares. Quão deliciosas são as suas carícias, esposa minha. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Como que Salomão aqui, né, está... Obviamente que eu peguei só um recorte de um texto só do livro inteiro, que fala sobre a beleza da intimidade sexual entre marido e mulher, né? Então ele fala como que é prazeroso, né? Então não se contente com menos do que isso. Você não está vivendo isso na sua experiência sexual e conjugal, você precisa descruzar os braços, ter esperança de que sim, há algo a fazer para melhorar. Bem, ainda a partir disso que Paulo falou, só quero fazer uma observação sobre educação sexual de filhos, né? Isso, assim, eu estava refletindo sobre esse... Não é bom que o homem toque mulher, com os ensinos, às vezes inadequados, com as advertências inadequadas, que nós pais fazemos com os filhos na intenção de protegê-los.
Às vezes a nossa intenção de alertá-los contra o perigo de ter sexo antes do casamento, e a gente deve proteger, ensinar e orientar os nossos filhos, alertar das consequências das mais diversas. Mas às vezes, conforme a gente conduzir isso, a gente pode plantar na mente dos nossos filhos de que o sexo é ruim, é aversivo, e principalmente o sexo é ruim com a pessoa do sexo oposto. Isso é um perigo. Então, pelo amor de Moisés, ensina os seus filhos. Imagino que a missionária vai estar ensinando para as crianças lá que sexo é bom, ok? Amém, gente? Sexo é bom, não é ruim. Como eu tenho ensinado para meus filhos, na hora certa, com a pessoa certa, no momento adequado, o sexo ele é bom sim. Então, filhos cresçam com essa imagem de que é bom ter sexo, é prazeroso, é gostoso. E é algo natural da vida. E quando você crescer, que tenha, e tenha muito, né? Porque faz bem à saúde. A gente vai falar agorinha, faz bem à saúde. Gente, por que essa preocupação? Eu atendo diversos casos de pais que levam filhos ao consultório, filhos já declarados homossexuais, a gente usa hoje homoafetivos, em formação da identidade sexual ainda, né? Mas assim, não atendi, não foi nenhum, nem dois, nem três, são vários casos, que os pais apavorados, angustiados, levam para o consultório para ver se a gente consegue dar um jeito no filho que se declarou ou ainda está em se declarando como homoafetivo. Fora os casos de adultos. E eu estou falando de gente que foi criada na igreja. Gente foi criada na igreja. Um desses adolescentes, eu falei, mas você já namorou? Eu falei, já namorei com menina. Bem, não está publicando, né? Então eu posso falar aqui. Não, já namorei com menina. E esse adolescente que eu atendi em especial, ele já tinha sexo, ele já praticava sexo com outros garotos da escola. Já praticava, já era um homossexual ativo, mesmo sendo adolescente. E eu perguntei, você já teve sexo com alguma menina? Eu falei, Deus me livre. A minha mãe me proibia de todo jeito. Eu cresci ouvindo proibições da minha mãe. Então, até que às vezes, até que me dava vontade, eu me excitava, mas quando eu tocava a menina, vinha um bloqueio assim na minha mente, ó. É errado, eu não posso ter sexo com mulher, eu não posso ter sexo com menina. Lógico que não foi isso, dessa forma, isso que a mãe ensinou, mas foi dessa forma que esse menino interpretou. Então, para esse rapaz, para esse garoto adolescente, havia um bloqueio construído e plantado que ele não podia ter sexo antes do casamento com menina, mas com o menino a mãe nunca falou. A mãe nunca falou, então não tinha bloqueio, né, mental na cabecinha dele, ele podia ter sexo à vontade, seu nome sexual. Obviamente não foi só por causa disso, mas só explicando o cuidado que nós devemos ter de fazer uma devida educação sexual com os nossos filhos, ok? Muito bem, olha só o que Paulo fala no versículo 3, gente, é forte. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Sexo não é uma questão meramente de satisfação carnal. Sexo é uma questão de necessidade. Necessidade essa de ordem biológica, psíquica, envolve o ser integral do ser humano. Não é uma necessidade apenas do homem, mas é uma necessidade da mulher. Para a mulher, é uma expressão de se sentir amada. Para o homem também é. Mas eu queria ressaltar, irmãos, o valor da necessidade. Vocês estão conseguindo distinguir essa figura aí? Que figura, que ilustração bacana que eu achei na internet. Olha só que bacana. Esses dois ursinhos aí, eles ilustram exatamente o conceito de que sexo é uma necessidade. Não é meramente um prazer facultativo que eu posso ter como não posso não ter. Não é meramente um prazer que eu posso escolher, eu tenho pão de queijo
e tem um bolo, os dois me dão prazer, eu posso escolher qualquer um que os dois vão me satisfazer, qualquer um dos dois. Eu posso ficar sem um que possa me satisfazer com o outro. Não é meramente algo facultativo, sexo é uma questão de necessidade. O psicólogo William Reich, ele é idealizador da psicologia reichiana, corporal. Ele é dissidente de Freud, né, da psicanálise. Ele se dedicou a estudar mais profundamente. Freud também estudava muito sobre a questão da sexualidade. E ele se dedicou com mais profundidade, ainda com mais amplitude, fez um estudo longitudinal sobre a importância do sexo na vida do ser humano. E a gente percebe isso nos casos clínicos, né? Inclusive a Bíblia falando sobre isso. Que a realização sexual, ela é responsável para nos manter a energia vital para o dia a dia, para a nossa existência. Não é à toa que o apóstolo Paulo coloca aqui que é um dever. Eu estou usando aqui uma versão, lá no final a gente vai usar uma outra versão. Na outra versão, se você for de repente procurar no seu smartphone aí, você vai encontrar uma versão na Revista Atualizada, por exemplo, como um dever. Né? O marido, ele tem a obrigação, o dever de cumprir, ele tem que cumprir as suas obrigações com o seu cônjuge. Lá no outro versículo vai dizer que o corpo dele não pertence a ele, pertence à esposa e vice-versa. Por quê? Porque a necessidade de um sujeito que ele não é satisfeito sexualmente, ele tem a sua capacidade intelectual comprometida, ele tem as suas faculdades mentais como criatividade, atenção, concentração diminuída. Um marido que está sem a sua necessidade sexual realizada e devidamente preenchida, ele não consegue produzir no trabalho, nos estudos, no esporte, no ministério, na sua vida espiritual, e não consegue produzir de acordo com o seu potencial. E a esposa também. Uma esposa que não tem as suas necessidades sexuais devidamente satisfeitas, lhe é comprometida o seu potencial no exercício seu cotidiano, no trabalho, nos estudos. Essa é uma necessidade, nós temos que dar a devida importância a isso, irmãos. Às vezes, né, obviamente, pela maioria, a libido do gênero masculino é maior do que a libido, na maioria dos casos, do que a feminina. Raros, mas existem os casos em que o apetite sexual da mulher é maior do que o apetite sexual do marido. Acontece, eu já atendi vários casos assim. Obviamente pela maioria do homem. Mas quantos casos, meu Deus, que há uma negligência da parte da esposa, interpretando que o marido a enxerga apenas como objeto sexual. Em que na concepção da esposa, o sexo é a menos uma satisfação de um prazer carnal do homem. E que ele não tem que ser tão carnal assim. Ele pode ficar um mês sem sexo, ela não se importa tanto, ela consegue ficar. E aí não consegue perceber o conceito da necessidade. É uma necessidade. Quando o seu marido fala que ele está subindo para as paredes, isso não é uma metáfora. É sério. É uma necessidade não suprida. E aí imagina, quando você tem uma necessidade não suprida, como é que você fica? Desconcentrado, como eu falei, com as suas capacidades diminuídas, irritadíssimo, sem paciência, e às vezes começa a tratar mal a esposa. E às vezes a esposa critica, você está assim porque a gente está 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem sexo, como que se fosse errado. Mas não, isso é uma questão de necessidade. Bem, e aí, Paulo no versículo 3, né? Ele ainda, e aí agora no outra versão, olha, que o marido, olha só que, passa aí campeão, aqui não está passando. Isso. E aí eu peguei uma outra versão, olha só o termo que o apóstolo Paulo usa, que o marido ele pague a sua mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo, a mulher pague
ao seu marido que é devido a ele. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa, pagar. Forte isso, né, gente? Porque é uma necessidade. E essa necessidade, alguns homens procuram, às vezes, satisfazer sem a esposa. Uns denominam como sexo egoísta, outros como pornografia, onde ele tenta satisfazer a necessidade dele, seja numa pornografia virtual, seja pelo vício de masturbação, seja pelo adultério, para quem é casado, né? E a esposa também. Quando o marido não a supre a sua necessidade, ela tende a, ao invés de resolver isso de uma forma adequada, outros caminhos para suprir, para receber aquilo que lhe é devido. E aí eu te pergunto, o que cada um deve pagar ao seu cônjuge? O que Paulo está dizendo aí? Como assim, Paulo? Pagar a mulher o quê? O que vocês acham? O que a gente deve pagar ao cônjuge? O que nós devemos ao nosso cônjuge que devemos pagar? Quem acha que é sexo? É mais do que sexo. Passa aí, campeão, que aqui não está indo. Veja bem, não é meramente sexo, porque é possível, vocês sabem disso, nossa palestra trata disso. É possível a gente ter sexo, mas não ter realização sexual. Acabei de dizer no início da palestra que sexo é bom, mas meu Deus, você já teve experiências frustrantes no momento da relação sexual? Ao invés de prazeroso, já foi frustrante, humilhante, doloroso para você? Ao final de um momento que Deus, gente, desenhou e idealizou para ser lindo, para unir ainda mais, não apenas os corpos, mas as almas e os corações, o que Deus idealizou, já aconteceu de você passar por essa experiência e ficar magoado com seu cônjuge, ressentido, chateado, indignado, e muitos, por causa da insatisfação sexual, pedem até divórcio, de tão frustrante que é a experiência. Isso já aconteceu. Então veja bem, o que o marido deve pagar à esposa? É a realização sexual, não é só sexo. Você precisa proporcionar, a gente já está só entre casados, eu posso falar, obviamente você precisa proporcionar à sua esposa, o que você tem que pagar é realização, ela precisa chegar ao orgasmo, irmão. Uma vez eu atendi no consultório uma esposa que tinha 3 anos de casada, novinha de casada, ela nunca na vida, nesses 3 anos de casado, tinha experimentado orgasmo, já tinha feito sexo várias vezes, mas não tinha realização, satisfação sexual. O que Paulo está falando aqui, ei, a tua esposa, o teu marido, eles têm necessidades de serem realizados e satisfeitos, e cabe a você suprir isso, é uma responsabilidade recíproca, não basta só ter o ato sexual, eles precisam se satisfazer, né? Precisa dar esse joinha ali no final. E aqui então eu quero trabalhar, a começar pelos motivos do marido. 9 motivos que levam o marido a privar a esposa do sexo, ou a não proporcionar realização sexual na esposa. E o que fazer? Versículo 5, relembrando, Paulo fala assim, não privem um ao outro de terem relações sexuais, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo. Ora, se Paulo está falando que era para não privar, sinal de que naquela época já, na igreja de Corinto, lá na Grécia, já tinha casais dentro da igreja que estavam privando um ao outro de sexo. Bem, quando você... Vou falar para a esposa, a gente vai falar de 9 motivos que fazem o marido, sim, privar a esposa de sexo. Quando a esposa, você esposa, pergunta a você, quando o seu marido não te procura para ter relação, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Traição. O quê? Homem? Não gosta de sexo? Não gosta. Mas por que não me procura?
e começa a passar um monte de coisa na cabeça da mulher. Ah, ele deve estar me traindo. Ah, ele deve estar se satisfazendo, porque homem tem necessidade. Mulher tem, homem também tem. Então o homem, esse meu marido, ele está se satisfazendo com outra mulher, por isso que ele não está me procurando. Ou então, quando eu procuro, meu bem, vamos namorar, aí o marido fala, não, estou com dor de cabeça. Aí é o marido que dá as desculpas. Por que o marido pode privar? A primeira coisa, mas gente, tem tantos motivos, não são apenas 9. São tantos motivos, mas eu não tenho tempo de falar sobre todos eles. Então veja bem, primeiro motivo que leva o marido a se esquivar de ter relação sexual com sua esposa. Isso aqui não tem ordem de prioridade, de importância, tá? De estatística, nada disso. Eu coloquei aleatoriamente aqui. Primeiro motivo, disfunção erétil. O homem não consegue ter ereção. Ora, quando isso acontece uma vez, o homem fica assustado. Essa experiência pode ser terrível para o homem, mas pode ser mais terrível e dolorosa ainda, conforme for a reação dessa esposa. Se essa esposa chamar esse marido de broxa, que ele não é homem mais, homem para satisfazer ela, se essa mulher humilhar, descascar em cima desse marido, meu irmão, aquela frustração ali, ela é potencializada. E sabe qual vai ser a próxima vez que esse marido vai querer correr o risco de passar por isso de novo? Nunca. É por isso que quando é por isso que quando uma outra mulher vai procurar o marido que tem disfunção erétil, o cara vai inventar desculpa. Mas ele não vai querer passar por isso de novo. Na cabeça dele, e se eu falhar? Né? Então existem causas biológicas e causas psicológicas para a disfunção erétil. A palestra aqui não é sobre isso, né? Mas sim, pode haver um problema mecânico no órgão. Pode haver um problema de circulação sanguínea. Todos nós sabemos que a ereção ela vem com a dilatação dos vasos sanguíneos, o sangue passa, o pênis fica ereto, em função de uma excitação que o homem experimenta e recebe. Quando isso, apesar de toda a estimulação sexual, isso não acontece, isso pode ser por um motivo biológico, hormonal. O homem pode estar com inflamação na próstata, porque a inflamação na próstata, ou até o câncer de próstata, pode provocar uma diminuição no hormônio da testosterona, inflama a próstata, ele não consegue ter ereção mesmo. Existem várias causas para a disfunção erétil, e inclusive causas psicológicas. Experiências sexuais anteriores frustrantes, podem ser disparados gatilhos no momento, né? Medo de não conseguir satisfazer a esposa, autoestima negativa, será que eu sou capaz de satisfazer? Né? Existem vários motivos. Então veja, o medo de falhar de novo faz com que o marido, ao invés de assumir que está tendo uma dificuldade, isso era para o marido assumir com a devida tranquilidade e dizer, meu bem, estou passando, né, de repente na idade, a disfunção erétil pode acontecer com a idade, né, mas com bastante idade, né, às vezes na andropausa pode acontecer uma diminuição na libido, uma diminuição no hormonal. Ora, mas mesmo se isso acontecer quando um homem for saudável, de 50 anos para baixo na idade, né, que não chegue ainda na andropausa, ora, o marido sim, ele precisa ter uma conversa clara, transparente e assumir que está com alguma dificuldade e se dispor a procurar ajuda. Mas, infelizmente, tanto nos consultórios dos urologistas quanto dos psicólogos, não há uma demanda espontânea. Os maridos não procuram para se tratar, tem vergonha até de falar com o médico. Pelo menos fosse, né, escondido da esposa. Vai escondido. Vai se tratar, pelo menos, nem isso. Né? E aí fica evitando e fica com vergonha, a esposa fala, a esposa conversa, o marido envergonhado, ele não quer tocar no assunto, ele se esquiva. Isso afeta a sua autoestima. Olha, isso pode levar com que o marido prive a sua esposa do sexo, de acordo com o versículo 3. Outra coisa que pode fazer o marido privar a sua esposa do sexo, se ele estiver sofrendo de ejaculação precoce. E aí eu te pergunto, isso é pecado? Disfunção erétil e ejaculação precoce é pecado? Será que um único
motivo que faz o marido não desejar a mulher, porque ele está errando, está falhando, está pecando lá fora, está adulterando, está se satisfazendo contra a esposa. Não, gente, nem tudo é pecado. A gente tem que ter essa compreensão, né? Então, o que pode causar ejaculação precoce? A ansiedade, né? O que caracteriza a ejaculação precoce? Existem 3 níveis. O homem pode ejacular só de ver a mulher sem penetrar. Ele pode ejacular, ter ejaculação precoce ao tocar na sua esposa. E ele pode, no 3º nível, penetrar, mas até 2 minutos. Se ele ejacular até 2 minutos, já é ejaculação precoce. Entenderam? Até 2 minutos. Se ele não conseguir segurar a ereção, se ele não conseguir dar continuidade à relação sem ejacular, para também satisfazer a sua esposa, se ele não conseguir prosseguir e até 2 minutos, né, isso é considerado como ejaculação precoce. Da mesma forma que a disfunção erétil, se um homem, veja, se o seu marido tem essa disfunção sexual, você vai ficar na mão, mulher? Vai ficar na mão. Ele vai ficar envergonhado, porque ele não conseguiu satisfazer a própria esposa, vai ficar envergonhado. Isso causa implicações emocionais, inclusive pode instalar o medo dele falhar de novo, dele errar de novo, e faz com que ele não queira ter novas relações e tentar de novo, porque fica com medo. E isso também pode levar o homem a privar-se. Bem, aí vai um alerta. Vários são os motivos da ejaculação precoce, causas. Um alerta. Excesso de masturbação. Veja, eu sei que eu estou, em sua maioria, falando para homens cristãos. Mas há homens cristãos que sofrem de vícios sexuais, inclusive antes de se converter, aceitaram a Jesus, mas não conseguiram vencer o vício e mantêm em segredo da esposa. Uma vez após uma aula de escola dominical, numa igreja, falando sobre isso, o marido falou: preciso conversar com você. Aí durante a semana entrou em contato: olha, eu me masturbo, eu oro, eu busco a Deus, eu peço a Deus misericórdia, eu peço a Deus perdão, eu me sinto arrependido, eu me sinto nojo, a minha esposa não sabe, mas eu olho pornografia e me masturbo, mesmo tendo relação com a minha esposa. Não é porque minha esposa não me realiza, não é porque ela se priva, mas é porque eu tenho um vício anterior ao casamento, ao relacionamento conjugal. Então, o excesso de masturbação, ele torna a musculatura peniana hipersensível. Então, cuidado com isso, tá? Se você está aí com essa prática oculta, às escondidas, é perigoso, tá? Mas meu casamento é assim, meu casamento é assado. Meu irmão, resolve esse negócio. Não use o subterfúgio da realização individual particular. Não caia na tentação, no vício da masturbação, da pornografia, porque isso vai atingir até o teu desempenho sexual. Excesso de masturbação torna a musculatura peniana hipersensível. Qualquer coisa, né, o homem ele ejacula. A gente tem, né, outros motivos. Bem, vamos passar. Gente, tem mulher que pensa assim: meu marido está me privando de sexo porque ele não me acha mais bonita. Uma vez a esposa falou: estou me achando feia, né? O marido falou: não, você é um avião, meu bem, você é um avião. Não, mas eu estou cheio de pneu. E ele, né, querendo levantar o moral da esposa: não, meu bem, mas até os aviões têm pneu, né? Tem um pneu, o avião, né, para pousar. Quer dar uma moral para a esposa, né? Até o avião tem pneu. Mas, irmão, olha só, esse também é um motivo, tá? Esse também é um motivo. Pastor, mas isso é um absurdo. O marido tem que amar a esposa pelo seu caráter, pelos seus valores. É o companheirismo, é verdade, irmão. Mas a gente não é só a alma, não. A gente tem um corpo. Você precisa cuidar do seu corpo. É impressionante, né? É lógico que com o passar dos anos, da idade, né, as coisas vão caindo. É lógico, até a regularidade da relação sexual vai diminuindo. O que tem que segurar essa relação não é apenas o prazer carnal, mas veja,
mas faz parte. O prazer carnal com a sua esposa, ele é legítimo. Há um livro escrito só sobre isso, Cantares. É incrível que tem mulheres que às vezes se queixam, o marido vai lá e fala, né? Não sente mais atração física. A esposa, ela não se cuidou, ou o marido, o homem também não se cuidou. O homem vai ter relação, não consegue ter relação. Ele ficou tão obeso, tão ofegante, ele não tem energia física para ter relação. E às vezes as esposas se queixam, mas como assim atração física, né? Ele tem que me amar do jeito que eu sou. Mas é engraçado que ela diz que não tem tempo para ir para a academia, para se cuidar, para ter alimentação saudável, quer obrigar que o marido se sinta atraído por ela, mesmo ela com cheiro de cebola, com cabelo sem fazer, cada unha de um dedo tamanho diferente, vestindo de qualquer jeito. Mas quando separa que o marido de você, impressionante. Meu Deus, quantos casos que isso aconteceu. Rapaz, rapidinho. No outro mês essa mulher tem uma transformação, irmão, e vai para a academia, cuida da alimentação. Aí o marido olha assim 2 meses depois, essa aí eu queria de volta, eu queria voltar agora. É porque a esposa às vezes só se dá conta, né? Depois que perde, aí sim vai cuidar da saúde. Então, isso aqui é um problema. Agora, por que em alguns casos o marido deixa de procurar a sua esposa, priva a sua esposa do sexo? Porque o marido tem um vício em pornografia, está acostumado a assistir vídeos pornográficos, e nos vídeos, nos filmes, tem as atrizes com um corpo, violão maravilhoso, querendo ou não, esse camarada vai dormir com essas cenas. Eu já atendi paciente que tenta se livrar, não consegue. Depois de um tempo, gente, o nosso cérebro absorve tanto que no patamar de se tornar um vício, o camarada ele fica com um transtorno obsessivo, ele não consegue se livrar das cenas dos pensamentos. Para consertar isso aí, é uma luta. E aí o camarada, quando ele vê a esposa que ele sempre viu e se atraiu por ela, há uma comparação involuntária dos corpos das atrizes. E ele fala, você tem que ter um pernão, você tem que malhar a perna, você tem que malhar, né, o airbag, você tem que dar uma melhorada que ele não se sente mais atraído, porque a referência dele, de mulher que dá prazer, está lá nos filmes pornográficos. Cuidado com isso, sai fora disso, homem e marido. Se você não está se sentindo satisfeito, se você entrar ou já está na escravidão, procure ajuda. Gente, um outro motivo que leva o marido a privar a sua esposa: preocupações financeiras, dívidas. Quando o seu marido chega em casa e ele fica muito repetitivo nas falas, de preocupação se ele vai conseguir estar empregado ou não, se o seu marido é autônomo, se ele vai ter serviço ou não, e aí ele também diz que não tem disposição de ter relação sexual, está abatido, está desanimado. Não trate isso, esposa, com superficialidade, com desdém. Não trate isso com indiferença. Compreenda o seu marido, que principalmente para a maioria dos homens, quando se trata de dinheiro, de estabilidade financeira, de futuro, de perspectivas, isso mexe muito com o marido, e inclusive para ele ter disposição para ter relação sexual. Pastor, talvez você é homem, você é marido, né? Você esteja apresentando objeção. Rapaz, eu devo até a minha mãe. Estou atolado em dívida, filho, mas meu filho, quando chega que a minha esposa fala, vamos namorar, eu me acendo rapidinho, não tem problema com isso não. E aí, meu amigo, entenda que homem não é tudo igual. Eu acho que está escrito aí. É muito triste a gente ficar ouvindo palestras por aí, de leigos, né, que assumem púlpitos e fica falando, né, homem é tudo igual, homem é assim, mulher é assado. Não é. Tem homem que é falante e tem esposa que é calada. Não são todas as mulheres que são falantes, que se expressam melhor, e os maridos são mais silenciados. Não é assim. Homem não é tudo igual e mulher não é tudo igual.
reagimos de forma diferente. Então pode acontecer sim. E um homem está atolado de dívida e ele está em prontidão para ter relação sexual. Mas há casos que não, que abala o homem, você precisa compreendê-lo. Isso é importante, irmãos. Leve isso a sério, converse com seu marido. Às vezes não é desculpa, né? O estresse, as preocupações, sim, isso pode levá-lo a ter a libido diminuída. Eu coloquei aqui, né, infidelidade financeira da esposa. O que é isso, pastor? Eu atendi uma vez um casal que o marido estava desgostoso com a sua esposa. Não a procurava mesmo, não. Uma das razões é que essa esposa ela praticava infidelidade financeira. Ela gastava às escondidas, dividia forças, ou seja, essa esposa traía financeiramente o seu marido. Sabe, ele ficava tão desgostoso que ele não estava mesmo procurando uma esposa. Bem, vamos passar para frente. Você precisa acertar isso. Quinto motivo, estresse, esgotamento físico. Passa aí, meu querido. Ele vai passar. Bem, quinto motivo, estresse, esgotamento físico. E isso também pode comprometer a libido do homem, a capacidade do homem. Não apenas preocupações financeiras, mas com o trabalho e até atividade física. Tanto é que se o sujeito for no urologista, se você for no urologista, e falar que você está com disfunção erétil, ou a libido diminuída, dos encaminhamentos, uma das recomendações é pratique atividade física. Libido baixa, né? O homem quando entra na andropausa, a taxa do hormônio masculino testosterona diminui, né? Quando homens, às vezes não fazem associação, tem gente que não sabe disso. Às vezes tem médico que passa a medicação, psiquiatra não explica. Né? Se você estiver tomando antidepressivo, fluoxetina e tudo que termina em ina, se você estiver tomando ansiolítico, medicações para ansiedade, os benzodiazepínico, clonazepam, tudo termina em pan. Se você estiver tomando anticonvulsante, para gente que sofre de epilepsia, todas essas medicações, consideradas os psicofármacos, para tratar transtornos emocionais, diminuem a libido como efeito colateral. Tem gente que está tomando, não sabe que isso causa, mas diminui. E às vezes a esposa ali está criticando, o homem está se achando menos homem por causa disso, né? Mas é porque há uma interferência direta na diminuição da libido. E depressão, né? A depressão, ela tira qualquer ânimo, energia, inclusive de ter sexo. Sétimo motivo que faz, às vezes, com que o marido não tenha relação com sua esposa. Mágoa com a esposa. Esse aqui não é só o motivo da esposa. Alguns motivos são comuns entre homens e mulheres, né? Esse aqui é um deles que é comum, a gente vai citar lá também quando a gente for falar da mulher. Mas há casos, gente, homem não é tudo igual. Tem gente que fala assim, o homem, ele parece um bicho, o homem parece um animal, para ele sexo, ele transa até com quem ele não conhece. Nem todos os homens são assim. Conflitos conjugais constantes, mágoas e feridas enraizadas, também podem fazer com que esse homem não tenha prazer e não queira satisfazer as necessidades da sua esposa. E ele pode ficar 1 mês, 2 meses sem ter relação. Isso não tem nada a ver com que ele está traindo a esposa. Então, se você vive esses conflitos conjugais, está te fazendo um distanciamento afetivo e sexual, você precisa melhorar as habilidades da comunicação, precisa procurar um aconselhamento, precisa resolver essa questão da mágoa. 8º motivo, homoafetividade. Recaídas. Há homens que foram homossexuais antes de casar, que já tiveram envolvimento, depois, né, conseguem se firmar como heterossexual, casa-se, mas pode acontecer recaídas, crise de identidade. Vocês já conhecem, não precisa responder aqui audivelmente, você já conhece maridos que já tinha 10, 20, 30 anos de casado, com filhos, que se separaram da esposa e se uniu a outro homem, e mulheres também que era casado com seus maridos, largou o marido para se unir a outra mulher.
Às vezes isso pode ser um sintoma, tá? Quando a esposa ela evita o sexo com seu marido, vai evitando. E quando o marido também evita de ter sexo com sua esposa, isso pode ser um sintoma de homoafetividade. É lógico que tem que avaliar. Traumas por abuso sexual. Eu pensei que era só a esposa que sofria abuso. Não. O homem também sofre abuso sexual. Homem sofre abuso sexual por outro homem e homem sofre abuso sexual. Passei ainda não, campeão, segura aí. E homem também sofre abuso sexual de mulher adulta. Mulher adulta também abusa e molesta sexualmente uma criança. Isso pode disparar algum gatilho na adultez com que abale o homem. Essas lembranças, essas memórias se atualizem no momento da relação com sua esposa ali, e ele lembre da dor, e ele lembre que ele foi violado numa idade que ele não tinha condições, lembra aquilo ali, e ele replica, ele atualiza, ele reproduz essa dor psíquica na relação enquanto que ele é adulto. E isso faz com que ele evite reviver essa dor, por isso ele evita ter sexo. Isso acontece. O que fazer? Precisa procurar ajuda. Se você é homem, passa por isso, você tem que ser homem de verdade, você tem que ser macho e procurar ajuda. Uma vez, atendendo, não vai ser publicado, divulgado, só vocês aqui vão ouvir, quem está em casa ali no canal fechado. Uma vez eu acompanhando um noivo, a noiva, porque ele não se abria, não conversava, ela terminou o noivado, ele procurou terapia, fizemos terapia, ele aprendeu, né, a ser congruente, a romper os medos, ele tinha muita vergonha do passado dele, da família dele, e ele pensava que se a esposa descobrisse, a noiva descobrisse, ela não ia querer casar com um camarada tão problemático e que era oriundo de uma família de origem tão problemática. Então, se ele escondia, mas a gente foi fazendo terapia, tal, ele foi se abrindo, se soltando, ela viu a transformação dele. Um ano depois eles voltaram e casaram. Quando passa 4 meses depois do casamento, ele me liga: doutor, eu preciso marcar uma consulta. Vamos lá. Aí eu me imaginei, né, problema de casal, né, tão cedo, vai precisar fazer terapia de casal. Quando ele chega e fala: olha, minha esposa separou de mim. Eu falei: uai, mas rápido já? Puxa, a gente celebrou com tanta alegria essa reconquista, né, que eles tinham desmanchado o noivado. E depois da transformação dele, ela aceitou, né, se noivar de novo, casar. Puxa, a gente celebrou com tanta alegria, por que ela separou aí? E ele foi me confessar. Então, é que eu tenho ejaculação precoce. Eu falei: cara, por que você não me falou isso antes? Ele já tinha se casado pela segunda vez, e no primeiro casamento, o motivo do divórcio do primeiro casamento é porque ele tinha ejaculação precoce. Ele não teve coragem de procurar ajuda, tinha vergonha. Ficou, até que a esposa não aguentou mais, porque a esposa tinha necessidade. E esse marido não pagava. Lembra de Paulo falou em 1 Coríntios 7,3? O marido não pagava o que era de direito da esposa, não satisfazia as necessidades. A esposa não aguentou mais. E ele não procurava ajuda para não resolver. Separou. Aconteceu a mesma coisa. Ele omitiu essa informação para a esposa, e na noite de núpcias, casal crente, noivo, 1 ano e meio se relacionando sem sexo. Raridade, né? Mas conseguiram, adultos, já tiveram a vida sexual ativa antes, mas conseguiram se preservar. Quando vai na lua de mel, ele manifesta o problema que ele já tinha escondido, a ejaculação precoce. Aquilo ali foi um desastre, a esposa se sentiu traída, mas o problema maior é que ela deu um tempo para ele procurar ajuda, ele não procurou ajuda. Então veja bem, se você é homem e sofre de toda essa série de problemas, existem outros motivos, tá, irmãos? Mas não tenho tempo aqui. Mas se você sofre desses problemas, você precisa procurar ajuda, gente. Isso é um problema como qualquer um outro, né? E às vezes é necessário procurar ajuda profissional, né? De um urologista, de um psicólogo, ok? E o quarto motivo mulher, você tem razão. Realmente pode acontecer, né, de algum homem privar a sua esposa de sexo, porque realmente ele esteja traindo, é verdade mesmo.
né? E aí o autor aos Hebreus, ele alerta: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais adultos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não tem desculpa, você que está me assistindo em casa aí, não tem desculpa para você trair a sua esposa. Ela pode ser o que for. O que for, a gente vai falar agora dos motivos que fazem a esposa privar o marido do sexo. Ela pode ser o que for. Não há justificativa e desculpa nenhuma que seja legítima para você trair a sua esposa. Se você não vive bem o seu casamento, se ela não satisfaz, procure ajuda. Dá os seus pulos para resolver. Mas não vem dar desculpa para cometer pecado não, ok? Bem, existe ainda mais uma série de que na psicologia nós chamamos de parafilias, que são vícios sexuais, aí uma lista que pode fazer homem também não querer ter sexo com sua esposa, e aí vamos apresentar aqui os 9 motivos, passa aí, campeão. Os 9 motivos que levam a esposa a privar o marido de sexo. O que fazer? Olha o stop lá da esposa. Déficit afetivo, lógico. Oh, meu Deus, quantas palestras que eu já ouvi. Sexo começa na cozinha. E o palestrando orientando. No dia, olha só. No dia, até em curso de casais eu já ouvi essa asneira. No dia que você quiser ter relação sexual com sua esposa, já comece de manhã na cozinha, de manhã dando beijinho, dando abraço, fazendo agrado, no dia que você quiser ter relação. Aí durante o dia você manda uma mensagem, você passa um zap, aí você passa o mês todinho, irmão, você chega em casa, não toma banho, deita lá naquele sofá fedorento, enchendo de nhaco o sofá da sua esposa, vai tomar banho, seu filho. Não vou não, deixa. Aí você assiste televisão, quando é 11h30 da noite, aí você vai tomar banho quando toma, né? A esposa com aquela versão danada, e ainda vai, às vezes quer ter relação com a esposa sem tomar banho ainda, né? Aí num dia, aí o cara vai e explica, não, nesse dia que você quer ter relação, você faz diferente, você chega mais cedo em casa, traz um bombonzinho, você tem que preparar a esposa durante o dia. Gente, uma esposa ouve um trem desse, você sabe como é que a esposa se sente? Como é que vocês se sentem, mulheres? Rapaz, você está fazendo isso por interesse? Eu sou algum objeto sexual? Quer dizer que você só vai querer começar desde manhã a me tratar bem porque você quer ter sexo à noite? Você só vai querer fazer um investimento afetivo, me expressar, que eu sou amada, valorizada, né? Desejada, só no dia? Bem, se for no dia, ainda tem um monte que já saiu na frente, daqueles que não fazem nada durante o mês, nada durante o dia, e nem na hora de ter relação, já quer entrar lá de qualquer jeito, atropelando a mulher. Veja bem, gente, as mulheres se sentem coisificadas, tratadas como coisas, quando não são preenchidas devidamente com amor, com valorização, carinho, atenção, prioridade. Esse aí é o motivo campeão número 1, porque muitas esposas deixam de ter sexo com seus maridos, privam, aquilo que Paulo falou para não privar, as esposas privam. Por quê? Porque ela não se sente amada e valorizada por você. Aí tem homem que pensa assim, essa mulher não gosta de sexo, mas ela gosta de ser amada também. E aí não adianta você ignorar não, filho, se você ignorar esse princípio, você vai sofrer, Então, o déficit afetivo, mulheres que não se sentem, não é no dia do sexo não, mulheres esposas que não se sentem amadas todos os dias, cotidianamente amadas, valorizadas, surpreendidas, elas vão ter inclinação de cada tempo que passar, meu amigo, se distanciar cada vez mais de você. Então fica ligado, você fica ligado, que Ricardão está aí. Você fica ligado, não sou eu não, outros Ricardões, você fica ligado. Meu nome é Ricardo, mas não sou eu não. Eu nunca traí a minha esposa nesses 25 anos de casado, não. Eu já errei muito com a minha esposa, mas traí não. Então você fica ligado, né?
Muito bem. Segundo motivo que faz a esposa privar o seu marido do sexo. Transtorno de desejo sexual hipoativo. É o quê? É libido baixa. Veja bem. Se isso estiver acontecendo com sua esposa, para de ofendê-la. Esse rótulo de que a esposa é fria, você é fria, você não gosta de sexo, isso machuca e fere demais. É uma tremenda de uma incompreensão. Às vezes não depende da esposa, ela gostaria de ter o desejo sexual por você, ela gostaria de vibrar com você, mas não depende só dela. Às vezes há aí uma implicação biológica, um transtorno, psicobiológico, uma libido baixa, aí pode ser a menopausa. Às vezes mulheres que não estão na menopausa precisam olhar a tireoide, a produção do hormônio feminino pode estar em baixa, tem que procurar. Às vezes a mulher com depressão, cansaço, sobrecarga, estresse no trabalho, não é só homem não, isso ataca a mulher. Meu Deus, a mulher trabalha durante o dia, chega em casa, tem que lavar a sua cueca suja, seu ordinário, lavar o prato e a panela que você come, que você não tem coragem de lavar, que você falou que você está cansado, que você trabalhou o dia inteiro, mas ela trabalhou o dia inteiro e ela está cansada, e ela ainda tem que lavar os seus pratos, lavar a roupa, estender a roupa. Aí você quer, a mulher lá nos trinques vibrando para ter relação com você, ela vai te privar. Às vezes não é porque ela não quer. Acredite, porque ela está se sentindo sobrecarregada, estressada, preocupações também, homoafetividade, como eu já falei. Terceiro, meu Deus, esse aí é um dos campeões. Porque a esposa priva o marido de sexo. Falta de preliminares. Às vezes eu falo tanto sobre isso, que às vezes eu fico preocupado, está chovendo no molhado, conforme o público que eu estou falando. Mas como eu não sei o nível de conhecimento de vocês, não sei, eu vou falar isso aí. A gente fala para casais com 50 anos de casado, eu falo para casais com 1 mês de casado. Às vezes tem gente que não, usa o YouTube para tanta coisa, lê livro, participa de palestras, mas não estuda sobre isso. Então veja bem, é lógico que na maioria dos homens, a sua capacidade de excitação, de se sentir estimulado, é muito mais rápida do que a esposa, do que a mulher, o gênero feminino. A mulher precisa ser estimulada. Quando a gente fala de preliminar, a gente fala de uma estimulação sexual antes do sexo. Meu Deus, isso parece uma coisa tão óbvia, tão batida, mas quantos homens e maridos não fazem as devidas preliminares? E o pior, quando a gente faz ali a terapia de casal, que a gente pergunta, e até no curso de casais também, tem um capítulo que fala sobre intimidade sexual, tem uma pergunta sobre isso. Você conhece a forma da sua esposa se sentir estimulada sexualmente? Você conhece as carícias que ela gosta? Então, muitos maridos não sabem, não conhecem. Você sabe onde a sua esposa gosta de ser tocada, qual o carinho que ela gosta de receber, como ela se sente estimulada. Gente, ela precisa ser lubrificada. Tem homem que ignora completamente isso. Penetra e machuca a esposa. Você sabe que essa experiência repetidas vezes se torna uma experiência dolorosa, frustrada para a esposa. A esposa não se sente respeitada, amada. O marido vai igual um trator. E olha, mulher não é tudo igual. Cada mulher se sente estimulada de uma forma diferente. Pode ter algumas coisas similares e algumas coisas diferentes. Então, imagina, se para a esposa o sexo era para ser bom, mas se para a esposa essa experiência, porque você não faz esses preliminares, ela é frustrante, dolorosa, você acha que a esposa vai querer ter relação de um em um dia? Dia sim, dia não? Você acha que a esposa vai querer ter relação 2 vezes por semana? Você acha que a esposa vai querer ter relação 1 mês? A esposa não vai querer ter relação nunca mais. Não vai. Então, tem homens que também praticam a monotonia.
a mesma posição, o mesmo lugar. Mozinho, vamos para um hotel, vamos para uma pousada, gasta um pouquinho do seu dinheirinho que está lá aplicado na bolsa de valor, vamos dar uma saída. Não, aqui tá bom, né? O famoso, né? Mão de vaca. A monotonia, às vezes o homem consegue se realizar, a esposa não. Isso faz com que a esposa evite. E quantas mulheres, meu Deus, sofrem de estupro marital? Já ouviram isso? São estupradas pelo próprio marido, porque o marido ocorre a relação sem a esposa estar devidamente lubrificada. O estupro marital ele envolve o conceito assim de quando também um homem, mesmo quando a mulher não quer ter sexo, ele embriaga a esposa, ceda a esposa, só para ter relação. Mas às vezes, contra a vontade, sem haver o consenso, ou mesmo havendo consenso, mas de uma forma desumanizada, o marido tem uma relação sem fazer os devidos preliminares. E quantas vezes essa esposa, como eu citei um caso, ela nas relações ela não tem orgasmo, é só o homem que tem orgasmo. Ei, quando só o homem tem essa satisfação, o homem, a mulher paga o homem que é devido ao homem, mas o homem fica em dívida com a mulher. Tem homem que faz isso, né? Uma vez, duas vezes, três, tem 10, 20 anos, está casado. Ele não para perguntar, meu bem, você chegou ao orgasmo, foi bom para você? Eu te satisfiz? Não pergunta, não sabe, não conversa sobre isso, né? Então, aprenda a valorizar, a amar, a entender. Bem, rapidinho aqui, passa aí, campeão. Quarto motivo que leva a esposa a privar o seu marido: gatilhos disparados, abuso sexual. Ora, mulheres, né, como eu falei, que foram abusadas lá na infância, na adolescência, qualquer faixa etária, né, de idade, elas podem se casar, ter uma vida sexual com seu marido, mas em algum momento ser disparado um gatilho onde ela lembre e associe a cena ou os momentos onde ela era abusada com o seu marido. Às vezes pode ser a barba do marido que lembra a barba do abusador. Eu tive um casal em que a esposa dizia que era a irmã dela que tinha sido abusada, para ela não sofrer. Ela construiu essa história e ela acreditava nisso. E a gente foi aprofundando na terapia, ela se deu conta, não fui eu que fui abusado, não foi minha irmã. Até hoje eu pensava que foi minha irmã, mas eu construí essa história no meu inconsciente, para eu me poupar dessa dor. Não, fui eu. E aí ela foi entender. O marido ia ter relação, ela fazia assim, ó, faz logo. E ela, por quê? Porque sem ela perceber inconscientemente, o sistema psíquico dela atualizava a lembrança de abuso e ela não conseguia ter. Vocês precisam conversar sobre isso. Tem esposa que tem vergonha. Não vou falar para o meu marido, porque se eu falar para o meu marido, ele vai me achar suja, ele vai me achar violada, ele vai pensar o quê? Que eu que fui safado, então não vou falar, vou esconder, vou mentir, né? E as esposas escondem e sofrem. Não faça isso. Se você precisar, procure um mediador, procure alguém de confiança, né? Junte ali, vá conversar com seu marido, fale a verdade e procure um tratamento, procure ajuda para vocês vencer isso. Transtorno de excitação sexual. Tem esposa que, por mais que o marido faça as preliminares, a esposa não consegue se excitar. Você precisa procurar um ginecologista e um psicólogo para saber isso. Anorgasmia. Nesse caso, tem mulher que se sente excitada, é lubrificada, mas a esposa não consegue chegar ao orgasmo. Isso pode ter um motivo biológico e também psicológico. Você precisa procurar ajuda. Ora, se a esposa não consegue ter orgasmo, ela não vai querer repetir essa experiência. Vaginismo. É quando na relação não há lubrificação suficiente e machuca a esposa, né? Dói ali, a penetração dói, machuca, ela tem a dor forte por causa das contrações musculares involuntárias. Então isso faz com que a esposa evite. Não tem nada a ver que a esposa é fria e não goste de sexo. Existem vários outros motivos. Número 8, autoestima negativa. Como isso é comum, né? Esposa que às vezes se sente feia. Esposa que às vezes tem vergonha do seu próprio corpo. E aí ela
o marido, por mais que o marido a elogie, por mais que o marido diga que ela é um avião, mesmo com um pneuzinho, tá tranquilo para ele, por mais que o marido ele tenta fazer esses preliminares, mas a esposa, ela não se aceita. A identidade corporal dela é altamente depreciativa. Ela não é que ela não quer nem ver, não é que ela não quer nem que seu marido a veja nua, ela não quer se ver nua. Para ela se ver nua já é estar diante de outro que vê o corpo que ela mesma odeia e não gosta, um seio maior do que o outro. São tantas coisas que às vezes a esposa possa não gostar de si, que isso pode levá-la a uma frustração, um desânimo tão grande, né? E ela não querer negar o sexo. Então a gente tem algumas recomendações aí. É possível reconstruir essa autoestima da esposa. Pode fazer isso por meio de uma terapia psicológica. Às vezes, campeão, para de ser mão de vaca, pega esse dinheiro lá, investido na bolsa, você que tem 3 carros, vende um carro e paga uma cirurgia plástica para a esposa. Às vezes, uma cirurgia resolve, irmão, e a esposa vai ficar feliz da vida. Às vezes é o caso mesmo, cirurgia plástica, né? E às vezes é só a esposa fazer uma atividade física e você tem que ajudar. Último motivo, né, aqui da palestra, né? Falta de privacidade. Gente, pelo amor de Moisés, semana atrasada eu atendi um casal que tinha 2 filhos que dormia no quarto. 2! Como que essa esposa vai se sentir na liberdade de ter intimidade sexual? Parece uma coisa tão simples, tão óbvia, mas não vai ter. Há mulheres que não gostam, que não se sentem à vontade, espontânea, ter relação, mesmo que os filhos durmam, né, em outro quarto, mas só de ser durante o dia, e ela saber que tem gente acordada pela casa, ela se sente envergonhada. Esse marido precisa respeitar. São muitas coisas que podem fazer com que o homem e a esposa privem um ao outro da relação sexual e que não haja realização. Viram? Não são apenas novos, tem outros motivos, né? Mas como eu preciso finalizar, seja qual for o motivo, você precisa resolver isso. Porque Paulo alerta, se você, não é só uma questão de fazer sexo, gente. Ok? Só fazer não é suficiente. Vocês precisam se realizar. O momento tem que ser prazeroso. Tem que dar vontade de fazer de novo, amém? Não é uma questão de ter só sexo, de ter realização, vocês estão entendendo? Porque se não houver, pode ter sexo, mas se não houver realização sexual de ambas as partes, olha o que Paulo falou, cuidado, porque Satanás pode os tentar por causa da falta de domínio próprio. Já que eu não sou suprido por você, eu vou ser suprido por outra forma. Eu vou buscar outra forma de satisfazer essa necessidade. E aí Paulo fala no versículo 9, é melhor casar-se. Ô, coitado de Paulo, né? Tem gente que pensa assim. Antes de casar, você não pode ter sexo. Como se depois de casado você pudesse ter, toda hora que você tivesse, coitado. Quantos casados também não têm sexo? Né? Ou ingênuo de que às vezes, né, quem procurou, olha quantos motivos que impedem a gente ter realização sexual. Então, às vezes o sujeito, ele fica ardendo de ter sexo antes de casar, aí casa pensando tudo vai resolver, continua ardendo em desejo, porque há ali conflitos, há uma má relação, não há diálogo, não há procura de ajuda profissional para se resolver todos esses temas aí que a gente listou e não listou. Então isso é uma coisa séria, não se contente com menos do que isso. Amém? Tem outros slides aqui, mas eu preciso parar por causa do tempo. Vamos orar? Vamos orar. Eu espero que a partir desses esclarecimentos,
por mais rápidos que foram. É lógico que tudo que eu falei não vai ter o poder de já resolver todos esses problemas na sua vida, né? A palestra aqui não é como um ato milagroso para, agora a mãe de manhã você já vai acordar, tudo isso foi resolvido, não. Mas o objetivo da palestra aqui é te trazer luz, esclarecimento, para que o marido pare de julgar, pare de criticar e condenar sua esposa, e passe a compreender o motivo verdadeiro pelo qual ele evita ter sexo com você. Compreenda o motivo verdadeiro do seu esposo e vice-versa. Que a esposa pare de julgar, pare de criticar e condenar o seu marido porque ele priva ela da realização sexual. Compreenda todos esses motivos. Se o seu marido se encaixa em algum desses motivos, como é que vocês vão saber? Gente, aproveite que está fresquinho esse tema que a gente discutiu. Chegue em casa, converse sobre isso. Tudo se resolve, ou pelo menos o início da resolução de tudo, começa por uma boa conversa. Sejam francos, se você não está satisfeito e realizado, esposa, marido, fale com o seu cônjuge: olha, eu não estou realizado. Até hoje eu estou me calando, me omitindo, me distanciando de você, procurando outras alternativas ilegítimas, mas eu não quero fazer mais isso, eu quero resolver isso com você. Eu estou sendo sincero. Abra o seu coração, se unam e procurem ajuda. Urologista, ginecologista, psicólogo, pastor, procurem ajuda para resolver isso. Amém, gente? Vamos orar? Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa causa diante do Senhor. O Senhor idealizou que fosse ótimo que o homem se unisse à sua esposa. O Senhor idealizou isso, e isso envolvia sim a nossa alegria, a nossa realização sexual. Ó Deus, se há alguém aqui encontrando desafios nessa área, ó Deus, que se sinta encorajado, que o Senhor plante esperança, para que estas vidas, Senhor, levantem amanhã de manhã com um novo rumo, um novo norte, um novo horizonte, para resolver todas essas frustrações da vida. Ó Deus, nós oramos, coloque pessoas para ajudá-las, levante pessoas em que elas possam confiar. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Só o último slide aí, filho, 30 segundos, é o último onde eu falo da mentoria de casal. Coloca aí, 30 segundos, tem lá, mentoria para casais. Bem, enquanto que ele vai achando ali o slide, essa palestra foi baseada em um capítulo desse livro, Intimidade Sexual, um dos capítulos desse livro aqui, O Casamento Saudáveis, né? Se você quiser adquirir, é um excelente livro, fala sobre finanças no casamento, comunicação, educação de filhos, relacionamento com sogro, com sogra, origens familiares. É um livro que, se você ler, vai transformar seu casamento, né? Temos ali algumas unidades, outros materiais também. Ah, pastor, não trouxe dinheiro. Você pode fazer um Pix, passar cartão, pede dinheiro emprestado do seu amigo aí que trouxe. A gente faz qualquer negócio, tique refeição, né? Mas não deixe de ser abençoado. Você que está em casa, só você entrar no site famíliasaudáveis.com.br. Lá você no site encontra todos esses materiais e compra boleto, cartão. E eu quero rapidamente divulgar aqui uma mentoria de casais. Se você quer a minha ajuda, você pode participar do grupo de 10 casais que eu vou dar uma mentoria online. Eu mesmo darei. Não é curso online de aula gravada. Vai ser ao vivo, em que eu vou estar atendendo a demanda dos casais e dar essa mentoria. Eu sou psicólogo, sou especialista em terapia de casal, né? Você pode ir, dá uma passada aí agora, querido. Como é que você pode fazer inscrição? Na minha bio, pode passar aí. Isso, lá no meu Instagram, né, o PR
Ricardo Brandão. Tem um link ali na bio que você pode clicar ali, tem todas as informações, como vai acontecer essa mentoria para casais. Vai ser toda segunda-feira, vai começar 14 de junho, durante 1h30, aí, 2 horas, estarei ali com casais para te ajudar a você virar a chave. Se você não consegue fazer isso sozinho, conversando, eu vou te ajudar a você virar a chave, ok? Deus te abençoe, pastor Ronildo. Obrigado por ter lá com seus livros e com os irmãos que vão passar por ali. Irmãos, nós terminamos pontualmente aí, 9 horas. E se puder estar conosco amanhã online, quem não se inscreveu só dá para ver online, porque as inscrições presenciais praticamente encerraram, na verdade. 10h30 e 19 horas. Deus abençoe muito sua família. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Grande abraço a todos. Pais, pega as crianças lá na casa, por favor, estão lá esperando. Tem um café ali, tem um biscoito, se quiser também compartilhar, fica à vontade, tá bom? É para você mesmo.